É isso aí, galera. Mais um corte aqui sobre a grande vitória do Mengão. Vambora ver o que a galera lá do Troca de Passes comentaram aí sobre Flamengo e Racing. Esse jogaço de ontem que o Flamengo era para ter levado aí a vitória, os 2 gols de diferença. Mas essa é minha opinião. Vambora ver o que a galera do Linha de Passe falaram após a vitória do Mengão. Beleza? Vamos lá. A gente conseguia fazer o jogo correr disso tudo, mas uma irresponsabilidade do Plata a gente espera de um jogador esse nível, uma decisão como essa, um jogo que precisa ter controle durante 90 minutos. Por muito pouco o Plata botou perder, não, Mansur, bota todo mundo aqui tá antes brasileiro na final. Amanhã e o Palmeiras passar desse ano vai ter a quinta, né? Juntando ao Palmeiras e Santos de 2020, Flamengo e Palmeiras de 21, Flamengo e Atlético Paranaense de 22, Botafogo e Galo ano passado e, quem sabe, um Flamengo e Palmeiras, que seria um fecho espetacular. Não é o fecho da temporada, porque inclusive tem Campeonato Brasileiro para rolar depois, mas seria um ponto alto um ponto altíssimo dessa temporada. Um dos grandes elencos da América do Sul chega à final da Libertadores, para mim com total merecimento. O Flamengo foi crescendo ao longo da Libertadores, fez uma fase de grupos que não foi boa e por isso teve que passar por alguns sustos e algumas questões dos mata-matas por decidir fora. No jogo de hoje, me pareceu um primeiro tempo, em termos de plano de jogo, muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz. O Flamengo conseguiu, aos poucos, encontrar saída para sair da pressão do Racing, ficar com a bola, gastar o tempo, ter oportunidade de gol e contra um adversário que era muito físico, que incomodava, que consegue ser forte no seu campo, mas que em termos de repertório ofensivo oferecia pouca coisa, né? Era quase sempre a bola jogada para uma das laterais do campo para que ela fosse centrada na área, onde o Flamengo podia sofrer, justamente se não ganhasse os duelos, né? E o Flamengo conseguiu ganhar boa parte desses duelos. Quando não ganhou, aí o Rossi teve que fazer uma das melhores defesas do jogo, ainda no primeiro tempo, né? Ele faz a grande defesa do primeiro tempo, numa cabeçada daquele que ele cai no canto direito. O segundo tempo, o Rossi já tinha feito uma alteração na forma de pressionar no início. O Flamengo estava com uma dificuldade de sair de trás, e aí quando vem a expulsão acho que tem dois lados. A gente pode criticar o Plata, na minha modesta opinião, por dar ao juiz a decisão sobre o lance, né? Agora, que num jogo como esse, nessa temperatura de jogo, de todos os lances que estavam acontecendo no jogo, a forma de conduzir, para mim a expulsão é um enorme exagero. Mas um enorme exagero. Você ali contornava aquela situação com cartão amarelo, sim, sem qualquer problema. Acho que a expulsão é bastante rigorosa. Mas o Plata, ao dar um tapa, um soco no Rojo, né? Ele acaba dando ao juiz a oportunidade de decidir, e aí fica sujeito à interpretação do árbitro. E a partir daí o Felipe Luiz foi rearrumando, uma linha de 5, tentando preencher a área para ganhar os duelos. O Flamengo ficou com pouca saída em alguns momentos, mas acabou resistindo bem. E assim, dá para a gente esperar também chegar a uma final de Libertadores sem sofrer em alguns momentos fora de casa. Eu acho que estava tudo dentro mais ou menos do roteiro. Acho que o Flamengo passa com total merecimento, o melhor time avança. Não, passa com merecimento. É que a questão é que o Flamengo vinha fazendo um jogo muito bom, um jogo muito controlado. Primeiro tempo, quem teve as melhores chances foi o Flamengo. O jogo estava fluido, o meio-campo do Flamengo dominando as ações, conseguindo fazer a saída de bola com categoria, chegando com até alguma facilidade na frente. E a expulsão do Plata, também concordo que ela foi um pouco exagerada, dava para ter sido contornada, mas o jogador, né, desse nível, numa decisão de Libertadores, não pode correr o risco. E ao dar o soco no jogador do Racing, o Plata acabou dando sopa pro azar, né, Alex? E aí o árbitro, com o rigor que achou necessário, puniu o jogador do Flamengo, e aí virou um Deus nos acuda com essas bolas todas na área do Flamengo. E há de se destacar, e grande atuação de Rossi. A classificação do Flamengo passa mais uma, muito, né? Exato, já tinha sido nos pênaltis contra o Estudiantes, passa muito pelo segundo tempo do Rossi, que
que fez grandes defesas, não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo tá em casa. Reginaldo Pavese, Marumbi, Pé Vermelho, Faxinal, toda a família, Paranazão, Pé Vermelho, né? Valeu, Pavese, abraço pra você, viu? Tava lá assistindo o jogo, acompanha a troca. E Paranaense nós temos que mandar abraço. A característica do jogo, é lógico que a Libertadores do Flamengo ela não é espetacular. Não que a gente às vezes fica cobrando isso do Flamengo, mas realmente esse negócio de ter feito uma primeira fase ruim e tá decidindo fora na Libertadores, você vê o peso que é, né? Ele realmente faz diferença. Só que chega também muito calejado, vai decidir fora, mas agora são os dois fora, né? Então a parte dele realmente tá feita de um lado. Ele tinha sim, o controle do jogo era o melhor time e o jogo, a característica do time do Racing era aquilo que aconteceu muito até com o Estudiantes, que a gente imaginava que poderia de repente ter um jogo até um pouco melhor do Racing. Teve até essas chances, bola parada, teve defesa importante do Rossi, teve o chute agora ali no final, que quase acaba fazendo gol, mas é muito mais no desespero, assim, né? É lógico que tem um ponto que eu acho que é defesa do Flamengo nesse sentido. Os jogadores do Racing que não são tão altos tocaram muito na bola, né? A gente falava lá assistindo o jogo. Isso é algo que tem que ficar atento, porque realmente isso às vezes é um bate-rebate, bate na mão de alguém, você não tem intenção, pode dar um pênalti, até como a questão do próprio Plata. Você falou super bem, ele deu margem, ele deu chance com a interpretação do árbitro, porque ele faz uma ação como se fosse de agressão, não é uma agressão de... né? Poderia sim também ser contornado, mas ele realmente deu margem. E agora é um jogador a menos importante para uma decisão, e por isso daí eu concordo contigo, o jogador tem que estar preparado para isso. O Rojo vai lá, dá uma puxada na camisa dele, e ele quer, né, mata mosquito ali, enfim. Mas acho que esse primeiro objetivo também pro Flamengo, pro flamenguista, eu acho que dá sim um alívio. E aí agora daqui para frente, dá uma focada boa no Brasileirão aí, poder respirar um pouco. A boa notícia... Então, só um detalhe, se eu não estou errado, acho que não estou, 4 rubro-negros voltam a Lima para uma final de Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta nas mesmas funções, Felipe Luiz e Rodrigo Caio na comissão técnica. Por aí. Agora, tem boas notícias no jogo também a respeito de futebol, né? Um grande jogo no primeiro tempo do Flamengo. E assim, acho que o sistema funcionou muito bem, né? Com o Plata na frente, conseguindo ganhar muitas bolas, deixando o time do Flamengo mais espaçado no campo do ponto de vista de empurrar a defesa para trás e fazer com que os jogadores por trás dele tivessem mais espaço para trabalhar a bola. Achei que Carrascal de novo fez um ótimo jogo no primeiro tempo, a Arrascaeta jogou bem, Plata, Luiz Araújo sendo perigoso também com a bola, chutando de fora com perigo. O primeiro tempo corria muito como o Flamengo desejou e não como o Racing, imagino. Eu tinha planejado antes do começo da partida, né? Isso. A partir do momento em que o Flamengo consegue evitar a pressão ofensiva do Racing, era nítido como surgiam os espaços para o Flamengo controlar a bola. Aí Jorginho e Pulgar, muito importante também nisso. Jogou muito. Eu tive a sensação de que, como o Flamengo encontrava os espaços, e os espaços estavam entre volantes e defensores do Racing, um pouco por esse trabalho do Plata que você falou, o Flamengo, a minha sensação em dado momento é que o Flamengo só não abriu o placar porque, curiosamente, um dos jogadores mais confiáveis e decisivos do time, tecnicamente não estava fino no jogo. O Arrascaeta não conseguia acertar o último passe, o último toque, a jogada dele não saía, muitas vezes uma bola de definição, de último toque, de último passe, caiu nos pés dele e, ao contrário do prognóstico, ele não conseguiu acertar. E o Flamengo foi conduzindo bem o jogo. Onde o Flamengo sofria um pouco era justamente com o Racing pesando muito a área, e especialmente quando fazia cruzamento para a segunda trave. O Varela teve muito trabalho no jogo, porque o Rojas, que é o lateral que é muito mais ofensivo do que o Bura, os atacantes tentavam levar a linha defensiva do Flamengo para dentro da área para um cruzamento na segunda trave, ou para o próprio Adrian Martínez, ou para o Rojas que vinha por trás. Ali o Flamengo, em alguns momentos, sofreu um pouquinho. E outra coisa muito importante que o Flamengo não conseguiu contra o Estudiantes e conseguiu hoje. O Flamengo ganhou muita segunda bola de lançamento longo. Então, o Racing tentava fazer o lançamento longo para se manter no campo de ataque a partir do rebote que ele ganhasse. Como o Flamengo ganhava muito essas bolas, devolvia ou ficava com ela. E aí o Racing não se instalava no campo ofensivo. Rapaz do céu! Tem um amigo nosso que falou que nós não nos cumprimentamos hoje, Caju. Ele falou, você vê a identidade?
Então ele tá vendo errado, mas nem cumprimento de novo. Mas, Mas o dia que eu te deixei, eu fiquei traumatizado desse não, dia. hein? Rapaz, esse negócio tá bom, os botão ali, parece botão de fliperama, que eles Nossa, coisas nova também, né? mesa tática. Quando aqui quiser com estrear novos- o brinquedo, a gente vamos, escreve. vamos já Nossa. já. Acertamos a escalação, né? Ontem Isso. aqui a gente estava trocando ideias sobre as possibilidades e o Felipe tinha algumas para esse jogo de hoje, na questão da substituição do Pedro, por exemplo, qual seria a escolha dele, se ele utilizaria Luiz Araújo como titular junto com o Carrascal, Arrascaeta e o Plata como centroavante, se Bruno Henrique iniciava. Dentro daquilo que a gente conversou aqui, a gente estava imaginando certo, né? Foi a escolha do Felipe, mantendo, por exemplo, o Saul no banco e o Bruno Henrique também, né, Mansur? Porque com o Luiz Araújo ele teve muito trabalho defensivo pelo lado direito, o Luiz Araújo acompanhando o Rojas, né, que era um lateral que subia muito, e ele teve um jogador que era uma dupla para o Arrascaeta na função de armação por dentro, porque ele ocupava o espaço de meia vindo da direita para dentro, ocupando onde tinha muito espaço. Tanto que são 2 lances do primeiro tempo, as 2 primeiras finalizações do Flamengo, lances que o Luiz Araújo traz para dentro e bate de fora, as 2 com bastante perigo, né? A primeira delas, inclusive, na primeira imagem da televisão, eu até a dúvida se ela tinha entrado, que ela bate na parte de trás da rede. Então, acho que isso aí norteou um pouco a escolha do Luiz Araújo. A escolha desnorteou um pouco o Racing. Assim, E o Carrascal, acho que ganhou um lugar, né? O Carrascal hoje é um titular do Flamengo. Né? Mas isso tudo tem muito mérito do Flamengo. Porque é muito fácil, às vezes, em jogo, e o Flamengo teve dificuldade com Estudiantes, né? Nesse tipo de jogo, né? Então, você vê, esse exemplo de lá, ele trouxe realmente para esse momento, que é um time maduro, um time de uma capacidade muito grande, e é mérito, sim, do Flamengo de poder ter já esse controle do jogo e, ao mesmo tempo, você passa a dar susto no adversário. Ele fala, poxa, realmente, eu sou inferior, eu quero me criar, não consigo, né? Por mais que eu teve aquela finalização de cabeça ali. Mas, assim, foi a finalização de cabeça, uma boa defesa do Rossi ali no começo do jogo, né? Agora, assim, do ponto de vista criativo, o time do Racing deixa muitas desejar, né? Não há trabalho com bola por baixo, por dentro, costura, tabelas ali para tentar fazer infiltrações e conseguir nas costas da defesa do Flamengo, por exemplo, criar situações de gol. Quase sempre é bola para o lado, uma tabela ali para tentar livrar alguém e fazer o cruzamento, povoar a área para haver briga e nessa briga sobrar uma bola. Se você pega o jogo... Se resumiu a isso, assim, do ponto de vista ofensivo do Racing. Pensando, se você pensa a Libertadores como um produto de exportação, por exemplo, e você mostra esse jogo para boa parte do mundo, a primeira coisa que vai impressionar é entrar em campo, né? Que uma festa absurda. Aliás, tenho algo a dizer sobre isso. Acho que quando ela provoca o atraso do jogo, aí ela se torna um problema, né? O jogo não conseguir começar por causa daquilo. Mas o espetáculo visualmente é muito bonito. Agora, em termos de futebol, você vai mostrar o Flamengo, que é um grande time, só que do outro lado, um adversário que para uma semifinal de competição sul-americana, é evidente que ele encontrou formas de competir que levaram ele... compete muito. Exato. A verdade é que o Flamengo é muito superior ao Racing. Apesar do Racing ser um ótimo time, mas o Flamengo em si, cara, tem uma estrutura muito grande, tem muitos craques. É só uma questão ali de ajustar mesmo, cara. Quando bota pra jogar, ninguém segura. O Flamengo tem um ótimo elenco. Eu acho que num campeonato de pontos corridos ele não acompanha os principais times do continente e os principais times do Brasil. Mas que no mata-mata colocou ele ali. Agora, quando ele precisou, toma a bola aqui, agora é você que vai ter que construir, eu tô com 10, vou ficar aqui plantado defendendo a área. Você nota em vários momentos do jogo que o repertório é bastante curto. Até a questão do Viatti, né? Do Vieto. Ele entrar tarde, que se for ver, ele é um cara dos talentosos do time para essa falta de criatividade, assim, né? A gente comentando. É duro você chegar em algum momento e você colocar o cara lá no final. A não ser que ele tenha algum problema ou esteja com algum problema físico. Não importa se vão vir multas depois da Conmebol, porque infringimos algumas regras, mas vamos criar um ambiente. Eu acho que a Conmebol devia fazer o contrário. A Conmebol devia estimular festas como essa que a torcida do Racing fez hoje. Por quê? Porque se a gente for pensar no nosso campeonato do ponto de vista técnico, para que o mundo veja o nosso campeonato do ponto de vista técnico, nosso campeonato não é dos melhores em termos de superligas europeias. Mas do ponto de vista do clima, o nosso campeonato é sensacional. Do ponto de vista da festa, da empatia, do quanto o torcedor é apaixonado,
Isso sim faz o torcedor europeu ter inveja em alguns momentos. E o que a torcida do Racing fez hoje deveria ser exportado. As imagens deveriam rodar o mundo para falar: olha o que o nosso campeonato é capaz, olha o que os nossos torcedores são apaixonados. E a Conmebol deveria estimular, claro que com cuidado, né, para não haver aconteceu em Porto Alegre, aconteceu hoje de novo. Não tem ninguém se machucando. Não, e não é bom você exportar um produto que atrasa 10 minutos. 10 minutos Isso, você não consegue. Mas assim, a festa foi espetacular. Mas foi espetacular, né? O visual era Então acho que assim, é algo que a Conmebol deveria usar como propaganda do seu campeonato. Olha o nosso clima, olha a nossa festa, olha o que as nossas torcidas são capazes de fazer, né? O que é que você preparou pra gente aí a respeito desse Flamengo e Racing? Ah lá, agora vai escrever ali, futebol é sorte. Vamos lá. Primeiro aqui as formações iniciais. Né? Os times, assim, basicamente o Racing partia de um 4-3-3, embora os atacantes por vezes fechassem, o Flamengo com a sua formação inicial, com a Arrascaeta buscando um pouquinho mais do lado esquerdo para estar mais próximo do Carrascal e gerar a partir dali uma aproximação. Aqui eu quero mostrar para vocês um momento do jogo específico, foi quando o Flamengo começou a sair da pressão ofensiva do Racing. Mais ou menos a pressão se estruturava assim: o Flamengo abria os seus zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o Solari e o Konechny fazendo essa primeira pressão, o Adrian Martínez pegava aqui, o Almendra vinha para vigiar o Pulgar. Só que o que acontecia por trás deles? Arrascaeta, Luiz Araújo com o Zuculini e o Alexandro, aqui o Nardoni precisava se desdobrar entre um e outro. Ora o Flamengo encontrava com o Rossi um passe direto por aqui, ora os jogadores de centro, os volantes do Flamengo abriam e acontecia um passe direto por aqui, com muitos movimentos do Plata vindo em apoio, né? E como faz bem, né? Ele fazia muito bem. A partir daí, o que acontecia? Vou apagar aqui os efeitos. Quando o Flamengo conseguia se estabelecer no campo ofensivo, o Varela um pouco mais por aqui, o Alexandre fazendo essa diagonal defensiva, Pulgar e Jorginho estavam conseguindo atrair Nardoni e Almendra. E a partir daqui, o Carrascal se colocava por vezes entre o muro, que ficava indeciso entre sair no Alexandre, ficava o Carrascal ocupando esse espaço, o Arrascaeta por aqui, o Zuculini muitas vezes entrava para fazer um terceiro zagueiro, e era nessa zona do campo aqui, vou até apagar, vou fazer assim que vai ficar melhor, expulso, o Flamengo passa a ter uma linha de 5 homens, e aí cabia ao Saul, ao Pulgar e ao Jorginho balançar de lado, chegar até o destaque aqui do muro, de acordo por onde vinha a bola. Evidente que era... Sem pressa nesse balanço, né? Dando prioridade pro centro, porque a linha de 5, ela dá esse conforto. Ela dá esse conforto. Porque meio, quando eu tava o Luiz Araújo... Galera, a realidade é que o Flamengo dominou o primeiro tempo e só não dominou o segundo porque o Plata foi expulso. Porque o Flamengo tem time, bola e tem ali jogo de mentalidade, é forte o suficiente para aguentar um jogo sob pressão lá na casa do adversário. Foi isso que aconteceu. Se você tá feliz, inscreva-se no canal, dá um joinha e vambora pra cima, faça parte do meu projeto pessoal, que é esse canal humilde de react só sobre o Mengão. Beleza? Então, desde já, o nosso muito obrigado, se inscreva no canal e até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu, galera, muito obrigado.